tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui quase finalizando o conteúdo de português desse primeiro bimestre. Então, eu queria relembrar algumas coisas com vocês do que nós estudamos durante esse bimestre. E vocês vão acompanhar no livro de vocês, na página 55, alguns gêneros textuais que nós utilizamos nesse primeiro bimestre. Vamos relembrar quais foram? Primeiro foram o gênero verbete, que é aquele que aparece, seja ele em dicionários físicos ou eletrônicos. Ele se apresenta em ordem alfabética e vocês podem ver, quantas palavras nós temos, não é? E lá nós podemos verificar o significado das palavras, qual o sentido que as palavras têm, quando nós temos alguma dúvida na escrita dessas palavras. Então, nós vimos esse gênero textual, que é o verbete. Outro gênero textual que nós vimos foi as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas se apresentam, em forma de quadrinhos, tem desenhos, segue um texto, não é? Normalmente, as falas, elas são feitas por balões, e esses balões, cada um deles tem um significado diferente, né? Quando você quer chamar uma atenção, um balão vem em um formato diferente. Quando uma conversa quer dizer algum pensamento, ele vem com uma configuração diferente, um formato diferente. E nós podemos ver isso também no nosso caderno. Algumas peculiaridades, algumas coisas bem específicas da história em quadrinho. Ela precisa ser feita em quadros, né? Por isso o nome quadrinhos. Tem que ter personagens, tem que ter um ambiente, um fundo onde acontece, né? Se é na rua, se é num parque. Normalmente a história em quadrinho ela tem essa ilustração, não é? E tem essas sequências e as falas nos seus balõezinhos. Outro gênero textual que nós vimos também foi o gênero poema. Nós vimos que o poema, para ser poema, ele precisa se apresentar em versos. O que são os versos? É cada linha de um poema. E aí, a partir do momento que ele vai formando as estrofes. As estrofes são um conjunto dessas linhas, que às vezes vem com 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas para formar essa estrofe. Isso vai depender do autor que vai fazer esse poema. Outra coisa também que o poema precisa ter são as rimas. Para que esse poema tenha essa sonoridade, aquela rima que tem palavras, as últimas palavras elas têm uma sonoridade bem parecida, para que seja caracterizado um poema. Então, vamos lá. Na página 55, ela vem trazendo algumas características desses 3 gêneros textuais que nós vimos durante esse bimestre. O que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ler cada uma delas e ligar a cada imagem que representa esse gênero textual. Por exemplo, há uma sequência alfabética e numérica. Qual desses 3 gêneros ele se enquadra? Será que é o verbete? Será que é o poema? Ou será que é a história em quadrinho? E aí você vai fazer essa análise e vai ligar até o desenho que indica essa característica desse gênero. Assim também como na letra B, que está falando as falas dos personagens ficam dentro dos balões. Qual é o gênero textual que exige essa
característica, que tem essa peculiaridade, que usa essa característica. E aí você vai ligar essa característica até o desenho indicado. Brinca com as palavras por meio de rimas e repetições sonoras. Qual é o gênero textual que nós trabalhamos essas rimas? É a história em quadrinhos? É o poema ou é o verbete? E aí vocês vão fazer essa ligação com as características e com o desenho indicado. Tá certo? Agora, na página também 55, na questão 2, está dizendo o seguinte: observe 2 regras que você utilizou nesse capítulo. Em seguida, pesquise 4 palavras para exemplificar cada uma delas. Nós vimos que algumas palavras elas podem terminar com U ou com L, que elas têm o mesmo som, não é? É o caso da palavra fácil, que ela tem um som que parece que é o U, mas ela termina com L. E a palavra caiu, que termina realmente com a letra U. Mas essas 2 palavras, embora elas tenham um som parecido, elas escrevem com letras diferentes no final. A mesma coisa é quando o S aparece entre as vogais. Ela representa o som de Z. Nós vimos também que algumas palavras, não são todas, que quando o S aparece no meio das palavras entre as vogais, ela tem o som de Z. É o caso da palavra casa, da palavra mesa, da palavra asa. Perceba, todas elas, a letra S aparece entre as vogais. Por isso, ela tem esse som de Z. Mas isso não quer dizer que todas as palavras que tem entre as vogais vai aparecer o S, não é? A mesma coisa nós vimos a palavra azar, ela se escreve com a letra Z e está entre as vogais. Então, nós só vamos pegar essa prática quando a gente tiver o hábito da leitura, que vai fazendo essa diferenciação, não é? Então, vocês vão colocar 4 palavras que comecem, que tenha a letra S no meio das vogais, que tenham um som de Z, e palavras que terminem com L e tenham o som da letra U. E aí vocês vão colocar 4 palavras em cada uma dessas regras que nós vimos nesse bimestre. Tá bom? Depois eu quero ver bonitinho lá no Eclass, para a gente poder dar o visto e eu ver como vocês estão indo. Tá certo, terceiro ano? Então, até a próxima!